Olá, eu sou o Marcos Simões e hoje aqui damos continuidade sobre a nossa temática sobre transferência. Vamos falar um pouquinho sobre aliança terapêutica, sobre match e sobre a vida do próprio psicanalista, a pessoa real do psicanalista envolvendo aí nessa questão da transferência em si. Bom, para que haja análise é preciso que haja uma aliança terapêutica, mas o que seria isso de fato? Uma percepção do analisando de que, de acordo com a sua condição mental, seja consciente ou inconsciente, ele se mantém conectado com o analista. Essa aliança terapêutica é responsável pela formação do para-analítico e é definida pela construção de uma afinidade entre analisando e analista, que nós também conhecemos aí como rapport. Existem muitas outras definições para esse termo, dentre elas a aliança de trabalho, que corresponde ao mesmo conceito, assim como a transferência eficaz ou então uma transferência racional. A aliança terapêutica nada tem a ver com o desejo de melhora, ou seja, não é sinal de que tudo correrá bem e que o analisando terá os seus conteúdos sanados, seu sofrer e tudo mais. Ele terá sim uma percepção maior de suas questões emocionais e fatos vividos que são transferidos para o analista. Mas isso nada tem a ver com a formação de um quadro definitivo de melhora. Muitas pessoas acabam também associando a aliança terapêutica com o fato de existir transferência positiva ou mesmo a negativa. Acontece que, na verdade, não há essa associação, pois ela será configurada a partir do conteúdo transferido. Uma aliança não existe somente de forma positiva, ela pode ser negativa também. É bastante comum encontrarmos em clínica pessoas que expressam a sua raiva ou até dizem que não gostam do analista, mas que na verdade não conseguem ficar sem ir para a sessão, ou mesmo em uma sessão demonstrar um grande afeto pelo analista, algo muito positivo, na próxima sessão vir para a análise com uma raiva tremenda da figura do analista. É muito comum isso acontecer. Logo, os conteúdos negativos, positivos ou mesmo os eróticos fazem parte desse contexto de aliança. Uma possível definição desse tema é a reação do analisando a partir do analista, numa perspectiva de que ele reconhece que este trabalho pode ajudá-lo a lidar com os seus conflitos. É um reviver de conteúdos que já foram vividos antes, mas agora com a figura do analista. É uma troca de experiências em que o analisando está dentro do processo terapêutico e se sente parte integrante da sessão, reconstruindo vários momentos e tendo várias percepções a partir da figura do analista. É através da aliança terapêutica que o analisando se conecta com o seu processo terapêutico. É o momento em que o analisando se sente escutado pelo analista, através das suas emoções e as suas reações psíquicas. É quando o analisando se identifica com o analista ao ponto de conseguir falar de si e viver aquilo que viveu. É através da aliança que o analisando encontra um caminho para dar vazão ao seu sofrer. Quando ocorre a aliança terapêutica, seria como se o analisando tivesse suas resistências diminuídas, ao ponto de poder compartilhar com o analista suas experiências, não o vendo como um estranho, o qual não seria algo assim que se deveria contar algo, ou alguém que se deveria transmitir alguma coisa. Da mesma forma, o analista teria a capacidade de receber aquele conteúdo e trabalhar em sua mente para a busca de uma interpretação daquilo que está sendo representado simbolicamente pelo analisando, para que se possa fazer essa devolutiva a ele. Este assunto também é um dos pontos que Freud trazia quando se referia aos analisandos psicóticos, que acabam tendo mais dificuldade em formar essa aliança, o que afeta a transferência. A própria aliança terapêutica é um processo transferencial, uma vez que o analisando está transferindo para o analista essa conexão, assim como se fazia na relação mamãe-bebê, pois ele se sente acolhido pelo analista. E uma vez que existe a aliança terapêutica, também existe o match, que seria o encontro psicanalítico. A vivência psicanalítica vai muito além das repetições de fatos vividos ou então da transferência em si. É muito mais que isso. Match entre analista e analisando ocorre quando a conexão entre eles passa a acontecer. Eles se relacionam em suas trocas, de um lado a fala e do outro a escuta. O match entre analista e analisando se compararia a uma forma de relação em que o jeito do analista se encaixa no jeito do analisando, como se houvesse uma junção de duas peças formando uma única, que aí então nós chamamos de para-analítico.
É por isso que muitas vezes o analisando deixa de retornar para uma sessão quando está em busca de um analista, pois nesse caso não ocorreu esse match entre eles. A pessoa real do analista tem uma influência muito grande no tratamento psicanalítico. Suas características, forma de pensar, ideologia, crenças, tudo isso faz parte do momento em que o analisando busca um analista. Por vezes ouvimos analistas falando que aceitaram um analisando, mas na verdade é o contrário que ocorre. É o analisando que deve aceitar o analista diante das suas características. Uma vez que não ocorre essa conexão, a partir da figura real do analista, o analisando não encontra o desejo de estar em análise. Esse é o vídeo de hoje, trazendo aqui para vocês um pouco mais sobre transferência. Nos vemos numa próxima. Até mais!